Capítulo 9. Planos para Hugo. Meu caro, então você pode vir. É uma pena. Gostaria muito de saber se a minha atriz preferida, a Sra. Sisic, causaria tanto impacto a você quanto causa em mim todas as noites. Quando soube ao palco e eu sentindo um temor nas pontas dos dedos, aguardo as suas primeiras palavras. Há algum tempo penso em um encontro com ela. Uma linda ideia que deveria ficar restrita à minha mente. Mas ontem, inesperadamente, dei de cara com a Sra. Sisic. Eu estava subindo as escadas para visitar Loeb no seu quarto de hotel. Quando a vi descendo, parei e inclinei a cabeça deixando livre a passagem. O meu gesto, porém, não foi suficientemente determinado. E como resultado, cheguei a espremê-la contra o corrimão das escadarias. Enquanto, com um movimento negligente, levantava o braço e apoiava na minha mão aberta na parede. Tudo parecia indicar que eu não tinha intenção de deixá-la passar. A Sra. Sisic aceitou tudo isto de modo absolutamente natural. Parou e disse: "Estou indo agora apanhar minha filhinha. Queremos ir para Velvet." Manifestei a minha preocupação quanto ao fato de ela não estar suficientemente agasalhada. Vestia apenas uma blusa decotada escura. Não estava carregando um guarda-chuva, embora pudesse chover. Disse tudo isto em frases rápidas e curtas, com o olhar fixo nos seus braços nus. Abaixei o braço e quase cheguei a tocar na sua mão, como se quisesse verificar se já não estava com frio. Estava preocupado com ela e afirmei que poderia facilmente pegar um resfriado. "Não", disse ela, "não vou me resfriar. Estou com um chale." Ergueu um escuro chale cinza, que eu até quase deixei passar no momento. Não tinha notado. Cobrindo-se com ele apertadamente, com força contra os seios, desviei os olhares, porque ela poderia notar o meu olhar deslizando pelo seu pescoço roliço. Enquanto ela, com um movimento calmo e decidido, que mostrava o seu embaraço, indicou-me que não desejava minha proximidade demasiadamente obsessiva. Senti uma estranha sensação contraditória, e embora soubesse que, afinal de contas, eu deveria deixá-la passar, continuei plantado no mesmo lugar. Elogiei a sua prudência, mas o chale não me parecia suficientemente eficaz contra o frio. Era feito de uma renda muito delicada, e devia ter pretendido sua mãe ou sua avó. Perguntei isto a ela, que confirmou: "Sim, este chale tem um grande valor para mim. Ganhei da minha mãe, já falecida. Ele é a coisa mais valiosa que tenho, além do broche de rubis que o senhor conhece." Sorriu para mim e tirou o chale dos ombros, como se já tivesse esquecido os meus olhares inconvenientes. Deu um passo para a frente e ficou no degrau de baixo do meu. Fui atrás dela, quando já decidimos descer as escadas juntos, pois eu decidi súbita e definitivamente não mais me afastar dela. A Sra. Sisic agradeceu-me com palavras elevadas, mas naturais na sua boca, pelas flores que eu lhe enviara após o espetáculo da noite anterior. Ficou evidente que as minhas pobres flores, que guardavam durante quase 5 horas para serem entregues, quando a foram, tinham passado da mão em mão diversas vezes, não provocaram o efeito desejado. Além disso, Loeb não disse a ela nenhuma palavra sobre o fato de que fora eu que as mandara. A Sra. Sisic até hoje, até 1 hora da tarde, quando Loeb finalmente acordou e foi até o quarto de Pipes,
onde já era guardado havia mais de 1 hora. Não sabia quem enviara essas flores. Todo o meu amor passou despercebido, no máximo notaram as flores. Eu esperava poder, com a ajuda das flores, aplacar um pouco mais o meu amor por ela. Mas isto acabou sendo totalmente ineficaz. Isto só pode ser alcançado pela literatura ou coitus. A filhinha da senhora Cisque a aguardava havia muito tempo no saguão do hotel. Mas apesar do grande atraso da mãe, a menina estava sentada calmamente numa cadeira perto da janela, ligeiramente inclinada, como se estivesse vendo algo interessante do lado de fora. Quando nos viu, saltou da cadeira e veio na direção da mãe, pálida, com o rostinho levemente ruborizado, e o seu quadril direito mexia-se num ritmo pouco natural, como se a criança tivesse uma deficiência. A senhora Cisque olhava para a filha com amor, evidentemente sem notar qualquer coisa estranha na sua aparência. Sorri para a pequena, mas ela não correspondeu ao meu sorriso, e olhou para mim séria e compenetrada. Sugeri à senhora Cisque que evitasse o mercado antigo e fosse diretamente para a margem, pelas ruas Tinska e Niklaska. Comecei até a explicar o caminho, mas logo constatei que ela teria dificuldades em seguir as minhas instruções. Talvez eu pudesse mostrar-lhe o caminho, disse, espantado com minha coragem e segurança. Sim, senti que não deixaria a senhora Cisque sozinha, e o súbito afluxo de energia, que agora corria incessantemente e enchia-me de um certo orgulho interior, tornou-me a tarefa mais fácil. Saímos e eu conduzi, mãe e filha, em direção ao rio. Falamos um pouco sobre o trajeto, apenas esclarecendo algum detalhe, e refletimos sobre qual seria, finalmente, o destino dos atores. Se Pilks, se Klebs, no entanto, lá poderiam fazer apenas 1 ou 2 apresentações, um rápido descanso e seguir em frente. Quando descemos as estreitas escadas da ponte Keswick, eu na frente para proteger mãe e filha do perigo de alguma queda nos degraus escorregadios. Vemos o rio de perto, apesar do tempo estável e das nuvens, a luz se refletia na água, e o seu brilho clareava as pedras e as areias das margens. Conduzi a senhora Cisque até o ancorado, onde estavam cavados vários barcos. O navio acabara de partir, e podíamos vê-lo, se afastando lenta e nitidamente. A pequena Cisque correu até os barcos, entrou num deles e ficou debruçada, olhando as pequenas ondas brilhantes. Mas a mãe a chamou de volta, e fomos um pouco mais adiante, onde um trecho de areia clara nos tentava tirar os sapatos, e senti sua quente e deslizante maciez. Assim não cheguei a ficar muito surpreso quando a senhora Cisque efetivamente o fez e ficou apenas de meias. Após algum tempo, entramos em areia e ficamos contemplando a plácida correnteza do rio. O sol atravessou as nuvens e passou a esquentar as plantas dos pés da senhora Cisque. Não ousei fitá-la para que não sentisse intensidade ao meu olhar. Parecia-me muito mais delicado do que o palco, onde naturalmente representava rainhas, mulheres ou jovens orgulhosas, que enfrentavam com bravura um destino trágico. As palmas das suas mãos, as quais observei tinha tantas vezes um movimento, estavam pousadas tranquilamente sobre a areia, com os dedos ligeiramente dobrados e a pele tanto gasta, provavelmente devido à trabalhadeira e outros trabalhos manuais. Colocou o chale de renda na cabeça, cobrindo seus fartos cabelos negros. Agora o seu rosto parecia ainda menor, e a pequena mancha perto dos lábios mais visível. Quis reter o impulso de desejo que me envolvia para que ela não visse.
com a sua afiada intuição de atriz, se ela chegou a notar o meu desejo, não deixou transparecer. Acariciava a areia de volta de seu vestido, que cercava suavemente. Perguntei sobre seu papel na peça do barco, e disse que admirava sua força interior. A senhora dirigia o espetáculo como sua mãe de família servia. De ponto, para todos que esquecessem o texto, instruía as figuras, esses judeus, grosseiros, como o deveria ser, Loeb, implorava e finalmente incentivava todo mundo que surgia e sentia necessidade. Não conseguimos conter o riso quando lhe lembrei a sua cena na prisão, em que ela devia tirar o capacete do governador romano que a visitava, representado pelo jovem Pipes, e depois colocá-lo na própria cabeça. Ela o fez com um gesto suave e macio. Mas de que adiantou isso? Se dentro do capacete havia uma toalha amassada, que evidentemente caía aos seus pés. A atriz, imperturbável, um movimento digno com a ponta do pé, afastou-se para fora do nosso campo de visão. Apenas o Pipes esqueceu que estava representando um bêbado. Olhou-a com um ar de recriminação, como se tivesse sido culpa dela não ter pensado naquele detalhe. Linda foi a cena na qual a senhora Cícero lutava com soldados romanos, que queriam escravizá-la. Era evidente que os atores tinham medo de tocá-la, de modo que ela precisou puxar as mãos deles para si, e os movimentos dos homens, retardados por isto, quase não acompanhavam o ritmo do seu corpo e do seu canto. Ela admitiu que foi exatamente isso que aconteceu, e que ela precisava comandar este ritmo para não perturbar a cena. Ao dizer isso, puxou o chale sobre as costas delicadamente, uma vez que ia esquecer e outra vez que não esquecesse. Estremeci imaginando os seus ombros roçando em mim. Levantei-me com o pretexto de não estar vendo a sua filha, que tinha desaparecido, e afastei-me dela. Olhou para mim um pouco espantada, com meu gesto inesperado e violento. Levantou-se também e começou a procurar a criança. Chamou-o com uma voz aguda e sonora. A filha acenou de longe para ela, que se acalmou e voltou à nossa conversa interrompida. No entanto, não tornamos a nos sentar, mas apenas ficamos passeando ao longo da margem arenosa. A senhora Cícero segurava os seus sapatos em uma das mãos, deixando-me um pouco constrangido. Além disso, caminhava deixando fortes e nítidas marcas de areia. Quando estava me preparando para o papel da noiva, a peça de Pérez disse: fazia vários exercícios. Esta jovem é a bondade em pessoa, desprovida de qualquer mal. O senhor me entende? É mais fácil representar a violência, os maus sentimentos ou o medo, mas a representação da bondade silenciosa e o desamparo é muito mais difícil. Eu sentia que devia me limpar de toda preocupação, para poder mostrar a verdadeira noiva, tal como havia Pérez. Ia de manhã até a beira do rio. Assim como hoje, ajoelhava-me na areia e deixava marcas com os braços bem abertos. Depois me inclinava para trás, assim. A senhora Cícero parou em um inesperado movimento, flexível se consideramos o seu apertado. A parteira dobrou-se com o pescoço desnudo para trás, e com toda a força batia com palmas das mãos nas marcas deixadas na areia, como se estivesse atacando ou revidando a um ataque de alguém que existisse de verdade. As mãos afundavam na areia, deslizavam sobre ela, a respiração ficava mais profunda. Depois de algum tempo, vinha o total relaxamento dos músculos e a raiva contida, de cuja existência eu nem sabia passava. Escutei essa história com grande prazer e cheguei a imaginar
praticamente a ver esta cena e acalmar, inspirada na face da senhora Cisic. Ela me disse também que, após dessas terapias interiores, surgia à altura um diafragma, uma voz surda e incontrolável, como se fosse uma outra pessoa. Neste momento sentia-se levada, e após alguns momentos de respiração profunda podia retornar ao hotel. Ali qualquer barulho ou discussão diária, ou mesmo alguma maldade não conseguiriam mais distraí-la, e ela podia manter o equilíbrio com calma e segurança, até o espetáculo noturno. Eu sabia que a senhora Cisic era uma verdadeira artista, mas não imaginava que conhecesse práticas tão específicas de arte cênica. Fiquei tão interessado que não percebi quando ela calçou os sapatos e saímos da praia com passos decididos em direção ao hotel. Fim.